Boa tarde, tudo bem, pessoal? Vamos controlando a emoção, o estresse. E olha que agosto é um mês que as pessoas falam que é um mês misterioso, né? Tem muito vento, dias a mais, dizem que é longo. Enfim, mexem com as emoções. E mexer com a emoção no mundo que nós estamos gera ansiedade. Normalmente os temas que eu escolho para live é tema que vem ocorrendo demais em consultório. E aí eu resolvo refletir, estudar para ajudar os pacientes e refletir com vocês. E domingo, Dia dos Pais, isso gera também bastante ansiedade, né? Para quem tem, para quem não tem, para quem o filho não está junto, para quem o pai não está junto, para quem já o pai já está em outra dimensão. E mesmo para quem vai se confraternizar e encontrar, existe ansiedade. Vamos respirar. Para controlar a respiração, ajuda muito a controlar a ansiedade. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Cheira uma flor, sopra uma vela, devagar. Inspire em 3 tempos, expire em 6, respira, não pira e vamos entrar na live. Controlar a ansiedade é possível? O controle da ansiedade ele é possível através da mudança de pequenos hábitos. Sim, que quando esses pequenos hábitos vão se somando, resultam em um benefício maior. Por exemplo, a fisioterapia integrativa, ela tem uma proposta na mudança do seu estilo de vida. Se você tem uma vida sedentária, comendo muito errado, intoxicando, oxidando, vivendo muito estresse, não perdoando, vivendo muita ansiedade, muita raiva, mágoa, ressentimento, enfim, você está chamando doença para dentro de você, do seu corpo. Então, como ter saúde em um mundo doente? Entrando com atitudes e mudanças de maus hábitos por bons hábitos. Hoje se fala muito sobre a ansiedade e as complicações que ela traz para a vida cotidiana, seja do trabalho, do relacionamento, enfim, do indivíduo em si. Um sentimento, a ansiedade traz um sentimento de paralisação, incapacidade de realização de tarefas simples, que são comuns, entendeu? E aí, quem tem um transtorno de ansiedade não consegue fazer essas coisas pequenas e simples. No entanto, poucas pessoas entendem que a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo e que até certo ponto é benéfica. Eu falei isso na chamada da live, né? Ansiedade benéfica é quando ela te dá um pique, te dá um gás, que você levanta e te dá disposição, e porque você tem alguma realização, alguma festa, algum sonho, algum objetivo, está chegando e isso te impulsiona para a vida. Não pode ser muito repetitiva, quando perdendo o controle. É aí que começa o problema. Por quê? Se você perder o controle e for muito repetitiva essa ansiedade, ela começa a interferir na sua capacidade de deliberar, de dividir, de demandar as coisas da vida, de realmente vivenciar de uma maneira boa. É uma reação natural do corpo, porém ela é desenvolvida em momentos de estresse. Ela se caracteriza por sintomas cognitivos e físicos, né? E dentre eles tem o medo, que te põe em estado de alerta e fuga, acelera a respiração, acelera o seu coração, sudorese, os pelos arrepiam. Isso foi muito comum há muito tempo. Lembra que eu sempre falo, quem me acompanha sabe quando eu falo da inteligência biológica, que o nosso cérebro é primitivo. Então, lá nos antepassados, para cada um de nós hoje estarmos vivos, 5.000 pessoas sobreviveram a qualquer custo.
Então, lá atrás, nos nossos antepassados, fazia lógica o quê? Ter toda essa reação química, acelerar o coração, arrepiar os pelos, né? Ficar tudo oriçado, de repente acelerar a respiração. Por quê? Porque você estava em luta ou fuga, para fugir fisicamente mesmo de uma ameaça próxima, de uma fera, de um inimigo. Mas o nosso cérebro, ele não sabe, ele é primitivo, ele não sabe que hoje em dia as ameaças são outras, ele reage da mesma forma. Então os eventos sociais, as causas da nossa ansiedade, do nosso estresse no dia de hoje, não são as do passado que faziam uma lógica para essa bioquímica, mas a bioquímica dispara da mesma forma de acordo com a percepção. Olha como é importante percepção, gente. Os nossos antepassados percebiam que tinham que fugir, lutar, fugir para sobreviver fisicamente. De tanto isso levou uma reação bioquímica para o organismo. Hoje você não precisa fugir daquela fera para sobreviver, mas as suas ameaças, os seus conflitos emocionais e sociais são outros. Então, até mesmo vai desde você ir num trabalho, até mesmo a faculdade, um compromisso, coisa simples pode te gerar isso, mas o cérebro não diferencia. E a sua bioquímica, ele manda a mensagem e o seu corpo dispara aquela bioquímica. Por isso que o excesso de ansiedade, uma ansiedade crônica, quando é uma síndrome, né? Quando se torna uma síndrome, aí um transtorno de ansiedade, que é chamado, isso faz mal para a saúde, porque vai disparando muito essa bioquímica, certo? Perde o controle. Então, aquela reação natural do corpo parece não fazer sentido hoje, por quê? Porque não ajuda a combater o problema. Fugir de uma fera, ter essa reação bioquímica ajuda, porque te acelera, te dá energia e você sobrevive. Agora não faz sentido. Ou seja, a sociedade evoluiu, a reação do nosso corpo ainda não. Eu sempre falo que o cérebro é primitivo. É preciso conhecimento. Você tem que estar por dentro, você precisa. O autoconhecimento é fundamental. Você vai reconhecer, vai trabalhar essa reação da melhor forma. Eu vou dar algumas dicas aqui na live. Mas, Silene, o que é então a crise de ansiedade? Bom, é uma sensação de angústia, de vulnerabilidade, de medo da perda de controle, um desafio que vai acontecer, você acha que não vai ter controle, você vai perder o controle, você não vai ser capaz, você fica vulnerável, dá uma angústia. Isso é uma crise de ansiedade, tá? Sofrer pelo amanhã. Eu sempre falo para os pacientes, quando faz as técnicas quânticas, que o cérebro não diferencia o real do imaginário e você sofre por antecipação, por coisas que podem ou não acontecer. Muitas vezes não acontece, sofre por antecipação. Então o seu cérebro dispara toda a bioquímica porque você está sofrendo antes. Quando eu chegar lá eu vou falar isso, e quando ele falar isso eu vou reagir assim. E não acontece, a pessoa não vai, te trata bem, mas o seu cérebro fez o seu corpo vivenciar toda essa bioquímica. Isso que causa a ansiedade, que quando se torna um transtorno, vai disparar demais essa bioquímica, vai te fazer mal. Bom, ela pode vir, essa ansiedade, essa causa dessa angústia, desde preparação de um evento, de uma festa, de um compromisso de trabalho, de uma organização, até mesmo a chegar no horário. Eu tenho que chegar no horário, eu trabalho com a agenda, então eu tenho que controlar, senão vira uma bola de neve. Se eu for desorganizada, eu começar a atrasar, que às vezes pode acontecer, mas se todos os dias eu começar a atrasar, o que vai virar essa bola de neve? E as pessoas que vêm com dor, ou com dor física, emocional, né, contando no relógio a hora que vai chegar aqui. Então, gera essa ansiedade. Na crise de ansiedade, as pessoas têm medo de que acontecimentos ruins possam afetá-las. Então, elas passam a ter sintomas psicológicos e físicos antes da hora. É muito negativismo.
tá? E isso é a ansiedade que não faz bem para nossa saúde, tá, gente? Eu falei que aquela que no começo da live, aquela que te dá pique, que te dá gás, que te põe para cima, ela é boa. Mas essa ansiedade negativa de que você acredita que não vai dar conta, que não vai ser capaz e vai ficando com medo de não realizar tudo isso, medo de que alguma catástrofe aconteça, entendeu? Então vai levando os caminhos mentais, essas projeções mentais vão saindo de controle, vão trazendo muito pensamento negativo. Pensamentos geram emoções e quem sente é o corpo. Como? Pensamento negativo gerando emoções de ansiedade, de negativismo, de pânico, de medo, e aí vai disparar. O eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal e o sistema nervoso autônomo através do nervo vago vai disparar no seu corpo toda a sua bioquímica, que consequentemente vai te fazer mal se for em excesso, sempre nesse sentido. Bom, quando se mantém por muito tempo essa ansiedade, ela vai terminar no quê? Num transtorno nas crises, entendeu? Em sintomas físicos. Então vai aparecer assim, entra em ação, como eu tô falando, o sistema nervoso autônomo, o eixo do hipotálamo, hipófise suprarrenal. E aí, o que é isso, Silene? É a nossa inteligência biológica lutando para sobreviver a qualquer custo, lutando pela nossa sobrevivência. É natural, na nossa inteligência biológica, o nosso organismo tem essa inteligência biológica. Bom, agora, o que acontece? O que é essa luta que está acontecendo, que a ansiedade está gerando em você? O seu cérebro acaba jogando no seu corpo noradrenalina, cortisol, e vai aumentando a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos, a sua frequência respiratória, e aí tudo isso preparando o seu organismo para agir. Você para ter energia para lutar ou fugir, você precisa de açúcar, e vai desequilibrar sua insulina no organismo, você pode gerar também uma consequência de uma síndrome metabólica, de repente um diabetes, por exemplo. Então a ansiedade, ela apresenta diferentes sintomas, que são divididos normalmente em 4 grupos. Sintomas físicos que a ansiedade traz. Arrepia os pelos, né? Aquele pelo oriçado. Então, uma taquicardia, acelera o coração, muda a frequência respiratória, aumenta a sudorese, vai suar mais. Tensão muscular, e a tensão muscular vai gerar dor de cabeça. E aí, quando a pessoa tem muito aqui disfunção na ATM, musculatura mastigatória, vai ter cefaleia atencional mesmo, porque tá querendo ranger os dentes para as pessoas e não tá fazendo. Bom, sintomas comportamentais que a ansiedade pode gerar: irritabilidade, impulsividade, agressividade, ritmo de fala acelerado, começa até a gaguejar de repente, gesticulação exacerbada. Bom, sintomas cognitivos. Vai dar dificuldade, problemas de concentração, de memória, entendeu? Excesso de preocupação, dificuldade numa tomada de decisão, numa escolha, problemas para dormir ou na qualidade do sono, vai mexer com a insônia. E quando a gente não entra no sono REM, quando a gente não dorme bem, nosso cérebro não libera os metais pesados, não libera dopamina, melatonina, um monte de substâncias que é necessário. E a gente precisa de dormir bem, vai interferir o sintoma cognitivo que é a ansiedade. Não é aquela mente que não descansa, deita e não consegue dormir, porque a mente não para. Porque quando a pessoa tem insônia, eu pergunto para o paciente: você deita e não dorme? Ou você deita, dorme, acorda e não dorme mais, ou dorme e acorda a noite inteira? Tudo isso são causas diferentes. E aquela mente acelerada é a ansiedade, que a cabeça não para. Muito bem. Sintomas emocionais. Lógico que pensamentos geram emoções e quem sente é o corpo, mas esses sintomas é um sentimento. O que é esse sintoma? Vai te levar num sentimento, uma sensação de incapacidade, de paralisação, uma tristeza, nervosismo, pensamentos de tragédia, negativismo. Fica ansioso, tá?
E o que pode causar ansiedade? Nós temos predisposição genética, sim, é um fato que deve ser considerado. Mas eu que trabalho com epigenética, a epigenética fala que você pode intervir, que o genoma, que é a predisposição genética, é o nosso genoma, o mapa genético. Ele é uma biblioteca. Cada gene é um livro. E você, com seu estilo de vida, aciona aquele livro ou não. Então, essa predisposição genética, a ansiedade, se eu tiver um estilo de vida, um autoconhecimento e um controle, eu vou diminuir essa frequência. Não é que a gente não vai ter, eu já falei da ansiedade boa, mas a gente não vai deixar virar um transtorno, uma doença que vai te causar todo esse mal-estar físico, emocional, cognitivo, entende? Mas os fatores, o genético tem que ser levado em conta, mas os fatores ambientais, nossa capacidade emocional de resposta no próprio ambiente, os desafios, e quando eu falo ambiente, são as relações, ambiente de trabalho, ambiente familiar, ambiente de amizade, a sociedade, o mundo, esse território, essa relação com o mundo. O ambiente gera, nós vivemos em tempo e espaço. O que é esse espaço? É o ambiente que geram a nossa relação com o mundo, com as pessoas, com as situações, geram consequências físicas, emocionais, de acordo com os nossos desafios que podem ser inesperados, e aí são os impactos biológicos, e aí são bastante decisivos em relação ao controle dessa ansiedade em cada um de nós. Bom, a ansiedade é um estado que faz parte da nossa vida. Já o transtorno de ansiedade, que é isso que faz mal, ele ocorre quando o medo, a preocupação são constantes. A pessoa vive em estado de alerta permanente. Muito bem. Então, você sabe quando você fica sempre esperando o pior? Sempre achando que nada vai dar certo? Sempre achando que vai sair uma confusão, uma briga, aquele estado de... E às vezes vai mesmo, não é que você está sendo só negativa, não, hein? É que é o momento que você está vivendo, o ambiente, de repente aquele trabalho, aquela relação com aquela pessoa, com a família, com aquela amizade, o estado de saúde de alguém que está debilitado, que você quer bem, você fica em estado de alerta. Eu muitas vezes fico em estado de alerta de noite, porque o meu filhinho, o Rush, tá com a diabetes acelerada, tem altos e baixos, e eu sei que se ele tiver uma hipoglicemia, eu estiver dormindo, e ele pode vir a óbito. Um dia vai, mas vir a óbito porque eu estava dormindo, não vai ser legal? Então, a gente fica em estado de alerta, eu estou dando um exemplo. Muito bem. Então, o nível de ansiedade vai ser considerado saudável e se ele estiver ajudando você a ter um impulso para realizar as suas atividades, para seguir a vida, para sair da prostração. Agora, se passar do limite, começa a provocar exaustão no corpo e na mente, certo? Então, quais são os principais sinais e sintomas que você está indo da ansiedade que te faz bem para um transtorno de ansiedade? Bom, dificuldade para parar de se preocupar, sabe? Desviar o foco, vive irritado, reações sempre, o nervo à flor da pele. Então, você sempre está negativo, nunca para de se preocupar, nunca desvia o foco, e isso vai gerar irritação, não vai dormir bem, nervos à flor da pele. Muito bem. Cansaço físico, mental ao extremo. É proveniente do quê? De constantemente o meu organismo, o meu corpo está nessa atividade de ansiedade. Problemas de sono, dificuldade de dormir, ou um sono insatisfatório, não dorme bem, acorda cansado, isso interfere. Dicas para combater a ansiedade. Bom, lembra, eu começo sempre as minhas lives respirando. A respiração é uma coisa tão simples e que nós não temos consciência, e ela ajuda muito a gente a sobreviver nesse mundo que está um caos. Só que tem que ser a respiração consciente. Você ter consciência do funcionamento do seu corpo, do seu físico, do tempo, ter esse controle da respiração. Entendeu? Então isso interfere bastante.
Fazer assim as suas atividades com a finalidade de interromper o pensamento e deslocar da crise. Você tem que trabalhar, escolher atividades que te tirem dessa crise. Escrever, ouvir uma música, dançar, ler, tomar um banho, fazer uma caminhada ou qualquer outra forma de expressão, inclusive a realização de práticas religiosas. Para quem possui uma crença nessa ordem, vai te ajudar. Sai do foco, você tem que ocupar a mente para controlar essa crise de ansiedade. Mas como prevenir a ansiedade? Bom, tem que buscar uma ajuda profissional. É importante, porque existem ferramentas, técnicas, dependendo do nível e do grau. Procure um psiquiatra, porque tem necessidade de intervenção medicamentosa, sim, tá? Um psicólogo. Mas um profissional, que, por exemplo, eu trabalho com autoconhecimento. O autoconhecimento vai te ajudar a identificar o gatilho, da onde está surgindo, da onde está nascendo essa ansiedade e como você consegue manejar, como você consegue controlar. O autoconhecimento é muito importante. Atividade física, de preferência aeróbica, que você vai pelo exercício físico, aquele cansaço, aquela exaustão, aquela frequência cardíaca respiratória está mudando por outra causa, aquela luta ou fuga que está gerando toda aquela bioquímica, vai pôr para fora aquela bioquímica, e aí você vai ter noradrenalina, prazer, sensação, vai reduzir as suas dores crônicas, tá? Melhorar a qualidade de sono, vai ajudar muito. A atividade física faz parte disso, sim. Contato com a natureza contribui para o alívio de estresse. Eu sempre falo, quando acaba a sessão de microfisioterapia, eu falo assim para toda a sessão, para todos os pacientes: o passado já foi. Você não tem o que fazer por ele. Você tem que ressignificar. A partir de agora, se dar coisas positivas, beijar, abraçar, falar que ama, nem que seja uma árvore, um gato, um cachorro, entre em contato com a natureza, entende? E é isso mesmo, brincar com animais de estimação, eles ajudam a desenvolver a nossa afetividade, melhora o humor, a relação com diferentes emoções. Animal muda a vida de uma pessoa, gente. Você já viu esses vídeos aí na internet que a pessoa não, o pai, a mãe não quer o cachorro? Tô dando exemplo do cachorro, tá? Ou pode ser o gato, mas vamos lá, o cachorro. Não quero, tira. Aí chegou o cachorro. Eu falei que eu não queria, você vai dar o canto, não sei o quê. Passa uns dias, se é que passa uns dias, eles filmam lá aquele pai, aquela mãe, beijando, abraçando, tomando conta do cachorro, porque mudou, trouxe leveza, trouxe doçura para a vida da pessoa, porque tirou o foco, entende? Então ajuda muito. Muito. Atividades de autocuidado, autoamor. Quando você tem o autoconhecimento, você está levantando a sua autoestima, está saindo dos maus hábitos, mudando o seu estilo de vida. Olha quanta coisa, tá vendo? Ter saúde no mundo doente, tem que fazer atividade física, comer bem, dormir bem. Você tem que viver em sociedade, contato com a natureza, se dar coisas positivas. E aí, você levanta a autoestima e tem que ter um autocuidado, melhorar a sua autoestima, gostar da imagem, uma sensação de segurança, de autonomia, ajuda muito. Meditar. Ai, Silene, é tão difícil meditar, meditação, yoga, uma prática de yoga. Mas, gente, meditar é mais simples do que vocês pensam. Claro que a gente vai pensando naqueles monges, nos mestres de yoga e fica pensando que meditar não precisa ser nesse nível. Você ter consciência do momento presente, da sua respiração, de como está o seu corpo, é uma meditação, porque você tirou o foco da sua mente, controlou a sua mente para o momento presente. E a meditação amplia a conexão com você mesmo. É muito importante a viagem interior. Ela promove o relaxamento, ajuda no controle de ansiedade, de depressão. Então a ansiedade, ela pode ser boa, se ela te der um impulso na vida. Ela pode se transformar num transtorno de ansiedade.
que vai fazer com que o seu cérebro, que é primitivo, libere a bioquímica que em excesso, inconsequentemente, consecutivas vezes, não vai fazer bem, vai te fazer mal. Aquele excesso de cortisol, de noradrenalina, aquele excesso de frequência cardíaca e respiratória acelerada, tensão muscular, dor, cai a qualidade de vida, irritabilidade, nervosismo, agressividade, não dormir bem, perder o controle mental, ser uma pessoa que está sempre com 4 pedras na mão, com nervos à flor da pele, ficar irritado. Para que isso? Cuide da sua... É possível controlar a ansiedade? É. Mude o foco, busque alternativa, respire, entre em contato com a natureza, com o animal. Leve em consideração, vai fazer uma atividade física, uma atividade que te dê prazer, vai tocar um instrumento, fazer uma pintura, um desenho, foque a sua mente em outra coisa, deixe, porque a ansiedade é excesso de ficar pensando só naquilo, mude. Se está muito ruim, busque ajuda profissional, se estiver gravíssimo, é necessário medicação, mas não busque só a medicação. As pessoas têm um mau costume de buscar a pílula do milagre. O remédio que vai me emagrecer, o remédio que vai me tirar da depressão, o remédio que vai me tirar da ansiedade, o remédio que vai me dar alegria de viver. Isso não existe, gente. A ciência farmacêutica está aí para ajudar. Como técnicas como eu trabalho também podem te ajudar. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que ter autoconhecimento, respirar e mudar o seu estilo de vida, mudar a sua percepção, controle da sua mente, foco no momento presente. Vai ajudar muito você a controlar a sua ansiedade. Tchau, gente. Obrigada pelo carinho, pela presença de vocês, pelo apoio e até a semana que vem. Com mais novidade, com mais assuntos e mais reflexão. Tchau! Bom fim de semana, bom Dia dos Pais a todo mundo que é pai, a todo mundo que tem pai. E mesmo que o teu pai já tenha partido por uma outra dimensão, como é o meu caso, o amor transpõe barreira física. Então, viva o Dia dos Pais. Abre uma boa garrafa de vinho e um brinde ao amor. Tchau, gente!